Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Caio Pontes e eu sou o seu médico. Roda a vinheta. Pois bem, pessoal, hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre anestesia para a sua cirurgia. É uma dúvida assim, constante que o pessoal tem procurado, tem uma certa angústia durante a consulta e eu busco sempre esclarecer, mesmo que não seja eu que vá realizar o procedimento cirúrgico, ou às vezes uma necessidade um pouco mais local ali naqueles momentos. Então, vamos dividir em alguns blocos. Primeira coisa, bloco de anestésicos locais. Anestesias locais são para pequenos procedimentos que não vão ter penetração em cavidades do corpo. Então, por exemplo, tudo aquilo que for até o subcutâneo, que é esse tecido mais molinho abaixo da pele, onde tem a famosa gordurinha, que a gente tenta às vezes controlar ou não, é considerado um procedimento mais local. Então, por exemplo, remoção de lipomas, que são tecidos que crescem de forma desorganizada e são compostos principalmente por células de gordura naquela região. Ou às vezes remoção de pintinhas, nervos, ou às vezes alguma alteração da pele que é realizada. Muito comum ser realizado por dermatologistas ou até mesmo nos postos de saúde, onde as pessoas vão realizar uns procedimentos mais simples. Os anestésicos usados nesse momento são anestésicos que têm curta duração e conseguem ficar somente naquela região ali que vai ser afetada. Por quê? Toda anestesia visa reduzir e bloquear a dor, ou também reduzir e bloquear os movimentos e as percepções do corpo em relação àquele estímulo que, sem ele, seria nocivo. Então, a gente precisa minimizar esse tipo de reação do corpo, que é uma resposta natural. A gente usa anestésicos como a lidocaína, bupivacaína, numa concentração padrão, e tabelado também por peso do paciente, para evitar risco de intoxicação. É comum, quando você injeta aquele líquido na parte subcutânea do corpo, ou às vezes até mesmo intradérmica, a sensação de ardência. Por quê? Porque ele vai ali perto das terminações nervosas e começa a fazer com que elas fiquem bloqueadas. E isso leva a uma percepção muito comum com aquela dor de algo ácido, algo mais nesse sentido. Mas completamente sustentável, completamente inócuo, ou seja, não é nocivo. O paciente, passar essa sensação, você vai ter um alívio constante e vai sentir somente a sensação de toque, de pressão naquele momento. Então, esses são os anestésicos locais, são mais tranquilos e usados em procedimentos menores. Beleza? Compreendido? Então, vamos para o segundo bloco. O segundo bloco são as anestesias um pouco especiais. Cada vez vamos aprofundando um pouco mais. Aqui a gente vai entrar com as raquianestesias, as epidurais e também os bloqueios locais. O que a gente busca fazer? A gente quer uma anestesia de uma região maior, entretanto, a gente não quer ter que fazer várias punções, ou seja, várias picadas de agulha para poder atingir aquela parte do corpo. Por quê? Primeiro, picadas desnecessárias para o próprio paciente, ou seja, dor desnecessária, e também cada local vai estar num tempo diferente, já que você insere aqui, aí depois passa para cá, depois passa para cá e passa para o outro, cada um vai estar na sua própria cronologia, você não vai ter segurança e controle de tempo anestésico naquilo. Então o que a gente faz? A gente bloqueia todo um feixe nervoso, uma região onde um nervo consegue conectar as fibras de sensação de dor, de calor, de movimento, tato e tudo. Então, por isso a gente faz a raquianestesia, ou a gente faz a epidural, ou ainda os bloqueios locais. A raquianestesia é aquela que a gente faz a punção na agulha. Olha só esse esquema aqui. Você senta de costas, o anestesista ele te inclina um pouco para frente e faz a punção entre os corpos vertebrais, geralmente ali na altura de L2, L3 ou L3, L4, às vezes um pouco mais baixo, para poder fazer o bloqueio necessário da região. Pode ser um pouco mais acima, depende do sítio da cirurgia, certo? Por quê? Porque aquele anestésico vai bloquear diretamente aonde chega a informação. Então, por exemplo, vamos supor que vai precisar abrir o abdômen. O abdômen aberto vai gerar informação para o corpo. Só que essa informação ela caminha para a gente dentro dos nossos nervos e chega na coluna para poder chegar no cérebro e aí a gente entender que é dor. O anestésico vai direto nesse caminho. Então é como se ele colocasse um pedágio, uma barreira que não deixa vir. Apesar de ser gerado o estímulo não sobe para o cérebro. Beleza? Isso também é feito com a epidural, mas com uma propriedade um pouco mais específica para algum tipo de cirurgias. E os bloqueios locais, que às vezes você não quer um segmento tão grande do corpo, você só quer uma inervação específica. Uma inervação específica pode ser feita só com bloqueio. Por exemplo, quando a gente vai operar o plexo braquial, você faz um bloqueio do plexo aqui em cima na região cervical. Perfeito? Então, esse foi o segundo tipo de anestesia. E agora, vamos para o terceiro e mais conhecido tipo de anestesia, que é a anestesia total, anestesia geral.
que é quando geralmente a gente requer a intubação do paciente e a gente desmaia, tem aquele relaxamento que só a anestesia dá pra gente e perde a consciência, que a gente fala que dá amnésia. Então, vamos para ele. Número 3. Número 3, esse a gente vai fazer por origem venosa ou gasosa. Antigamente, se usava muito a gasosa. Então, colocava-se a máscara de oxigênio e colocava, às vezes, o gás anestésico ali. Hoje em dia a gente não faz mais esse tipo de conduta, muito raramente a gente faz, vai depender da disponibilidade do tipo de cirurgia, mas, via de regra, muito pouco comum. Às vezes é necessário, um inalatório um pouco mais tranquilizante, como se fosse um ansiolítico, um calmante, para a pessoa ficar mais tranquila, para poder ter a indução anestésica correta. Mas, via de regra, todos pela veia, todos pela punção venosa. Então, o que a gente faz? Esse a gente precisa que chegue em todas as partes do corpo. Então não é mais só um local, uma área maior, é o corpo inteiro e também o centro principal, que é o cérebro. Então precisa chegar no cérebro. Quem leva informação para o cérebro em grande volume é o sangue, nossa rede sanguínea bombeada pelo coração. Então entra pela nossa veia, cai no coração e é distribuído pelo corpo inteiro. E isso é bacana, porque a gente tem o bloqueio de percepção de dor, o bloqueio de movimento, para caso você tenha um estímulo, por exemplo, você encosta na superfície quente, você tira a mão rapidamente, isso é um estímulo reflexo da gente, então a gente tem que bloquear esse tipo de coisa, porque se você sentir dor, você vai ter esse tipo de reflexo. A gente também tem a conduta amnésica, por quê? Porque a dor, ela é um componente socioemocional perceptivo. Então a dor, ela também tem a interpretação com base nas suas memórias. Então se a gente não barrar a memória daquele momento, o seu corpo vai modificar a dor com o passar do tempo para uma coisa que você desconhece, entende? E a gente tem o efeito hipnótico. O efeito hipnótico é simplesmente a parte relaxante para que você, enquanto parte psicológica e parte da psique, fique tranquilo, fique relaxado, certo? Então, esses 4 efeitos muito bacanas e importantes. E a anestesia geral, ela é a mais indicada para cirurgias mais longas, cirurgias mais complexas e com acesso. A intubação, ela é necessária tanto para proteger a via aérea quanto para poder permitir a ventilação do corpo. Porque o nosso respirar depende de músculos que estão aqui, dentre eles o diafragma, os músculos também da caixa torácica, diversos outros músculos. Então, se você faz o bloqueio motor, esses músculos também não vão mexer. Se esses músculos não mexem, você vai parar de respirar. E a gente não quer isso. Então, intuba-se para poder que a máquina faça esse trabalho por ti e você consiga manter, então, o que a gente fala de drive respiratório, que é a capacidade de trabalho do sistema cardiovascular e respiratório, tá bom? Então, esses são os 3 tipos principais de anestesia. Eu resumi aqui de uma forma mais simples possível, para que possamos tentar entender, chegar no consenso, tirar algumas dúvidas e tudo, mas eu sei que é uma especialidade da medicina, então requer muito estudo, é muito mais complexo do que isso que eu disse. Eu só estou tentando trazer isso aqui de forma instrutiva e informativa aqui para todos os pacientes que nos acompanham, inclusive para outros médicos e acadêmicos de medicina também. Então, já segue, curte, segue, compartilha se você está a fim de ter mais informações como essas. Também se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a notificação ligada aí pra gente. E se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, coloque aí embaixo também nos comentários, tá bom? Vou responder a todos. Muito cuidado. A interação medicamentosa com os remédios que você já usa é muito importante. Então a entrevista anestésica é um dos principais passos da cirurgia, ou melhor, do pré-cirúrgico. O anestesista vai ser a pessoa que vai te acompanhar do início ao fim da cirurgia, até você se recuperar, tá bom? Então, informe sempre o seu médico, tenha sempre uma pessoa de confiança, que você possa confiar, que você tenha essa disponibilidade, essa liberdade de conversar e, se precisar, estamos aqui para tirar as dúvidas dentro daquilo que nos é possível, tá bom? Até a próxima, fique com Deus, seu médico, fica por aqui.